Olá, veterinário! Vamos conversar hoje um pouquinho sobre uma patologia que causa muito desconforto, muito medo, muita insegurança no atendimento. Ela não é mais tão comum na rotina, porque é uma doença comum de animais de grande porte, né? De animais de raças grandes, como pastor, labrador. E com o tempo, né, a gente tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a construção de diversos prédios, muitos condomínios. Então, com isso, as pessoas têm buscado animais menores, cães de raças menores, principalmente aí Chihuahua, Bulldog. Chihuahua não é tão comum não, mas o Shih Tzu, Pug. E não é uma patologia comum nessas raças. Então, com isso ela diminuiu um pouco a sua incidência na rotina clínica, porém ainda é uma doença que quando ocorre, a gente percebe, um pouco de despreparo talvez, ou um pouco de medo, bastante medo na verdade, né, de como realizar esse atendimento. É para operar agora, não é para operar agora? Chamo o cirurgião, não chamo, o que eu faço? Estabilizo, não estabilizo, só espero o cirurgião chegar. E existem diversas coisas que devem ser feitas antes do cirurgião chegar, porque a gente tem que entender a patologia como um todo, tá? Eu tô falando da dilatação volvo-gástrica. A dilatação volvo-gástrica, ela pode ser considerada, né? Ela é considerada hoje em dia como uma síndrome. Então é a síndrome da dilatação volvo-gástrica. Por quê? Porque uma vez que a gente tem ali a dilatação, a torção gástrica, a gente tem um animal que vai estar descompensado em diversos fatores no seu organismo. E não só ali um problema no trato gastrointestinal, um problema no estômago, tá? Então a gente vai ter compressão de grandes vasos, a gente vai ter compressão diafragmática, diminuição de retorno venoso, diminuição da amplitude respiratória, e tudo isso vai gerar diversas alterações que a gente precisa estabilizar esse paciente antes de entrar para um procedimento cirúrgico, tá? Então, a síndrome, a dilatação volvo-gástrica, ela vai consistir em uma emergência clínica, onde o paciente ele deve ser estabilizado, e uma urgência cirúrgica, ou seja, os procedimentos clínicos eles devem ser realizados de forma rápida e eficiente, a fim de estabilizar esse paciente da melhor forma possível para que ele entre para um procedimento cirúrgico mais estável, mais estabilizado, e os riscos cirúrgicos e anestésicos sejam menores. E com isso a gente consiga ter um tratamento muito melhor, muito mais eficiente. Todo um trabalho em conjunto deve ser feito nesse caso, tá? Então, alguns fatores predisponentes para essa patologia, a gente vai ter o quê? Animais de raça grande, tá? Como pastor, labrador, rottweiler, são raças mais propícias a desenvolver a dilatação volvo-gástrica. Alguns trabalhos mostram o desenvolvimento da dilatação, da torção em raças pequenas, porém nessas raças a dilatação somente ela ocorre com maior frequência do que a torção. Tá? Eu uma vez operei um paciente que chegou encaminhado de uma outra unidade, de um outro local, para cirurgia com diagnóstico de torção volvo-gástrica. Tá? Ele foi estabilizado, a gente não tinha a imagem do raio-x, e aí quando a gente entrou para o procedimento, ele tinha a dilatação, era uma raça pequena, acho que era um vira-latinha, devia ter em torno de uns 15 quilos, e ele tinha essa dilatação quando eu abri, mas o estômago não estava rotacionado, tá? Então o que eu fiz? Eu esvaziei esse estômago e fiz a gastropexia como deve ser feita, como a gente vai falar mais na frente, tá? Mas em raças pequenas é muito mais comum a dilatação somente do que a torção junto com a dilatação, tá? Cães adultos e idosos, eles são mais predispostos porque a gente tem uma frouxidão nos ligamentos. A atividade pós-prandial também é um importante fator predisponente, tá? Animais que ficam sozinhos por um longo período de tempo e o proprietário coloca a ração quando sai para trabalhar e somente quando chega no final do dia. Quando ele chega, o cachorro ele fica mais excitado, fica mais agitado, ele não sabe se come, se corre, se brinca com o dono. E esse estímulo ali, essa alimentação muito rápida, eles ingerem muita comida de uma vez só,
e com isso tem um grande acúmulo de comida no estômago, tá? Além de essa ingestão muito rápida e essa agitação favorecer a aerofagia, favorecer a ingestão de ar do ambiente. Então tem muito conteúdo, né, muita comida nesse estômago e muita ingestão de ar. Isso favorece um acúmulo muito grande de alimento que pode favorecer a dilatação e a torção, tá? Outros fatores a gente tem em cães adultos e idosos. Eu vou ter uma frouxidão nos ligamentos ali na região do estômago e de baço. Animais de tórax profundo são animais mais predispostos também. Alguns estudos eles mostram uma relação ali entre animais que sofreram esplenectomia, eles podem ter uma maior chance de desenvolverem a torção. Por quê? Porque eles não vão ter esse ligamento ali, né, o ligamento gastroesplênico, que seguraria o estômago ali na região. Então, se ele dilata demais, é mais fácil, mais provável que ele torça e ocorra a torção, tá? Outro fator é hipomotilidade gástrica. Então, existem animais que eles vão ter a passagem do alimento pelo estômago mais lenta. Então, se eu tenho essa passagem mais lenta, eu vou ter o conteúdo ali, o alimento, mais tempo no estômago, e com isso vai favorecer ali a maior formação de gás, e aí a quantidade de gás e conteúdo acumulando nesse estômago vai favorecer com que em raças grandes ele torça, ele rotacione. Outra causa que pode levar à dilatação e à torção são alterações na cárdia ou no piloro, como por exemplo a hiperplasia do piloro. Com isso, a gente vai ter ali diminuição do lumen desse piloro e o alimento ele vai ficar mais tempo retido nesse estômago. Então a mesma coisa, animais que têm a digestão mais lenta, tem ali a passagem desse estômago mais lenta, eles acumulam mais gás. A mesma coisa, se eu tenho um piloro ali hiperplásico, por exemplo, uma hiperplasia da região do piloro, eu tenho que a luz do piloro ele vai diminuir, então eu vou ter uma luz menor, né? Então a quantidade de alimento que vai passar do estômago para o duodeno vai ser menor. Então eu vou ter ali um acúmulo maior de alimento no estômago, que vai favorecer ali a fermentação, todos os processos, então vai acumular mais gás e a gente pode ter ali a dilatação ou a torção vôvulo-gástrica. Então a dilatação vôvulo-gástrica ela vai estar relacionada com o quê? Um acúmulo ali de ar e fluidos dentro do estômago que vai ocorrer devido a alguma obstrução funcional ou uma disfunção gastroesofágica que vai impedir que os mecanismos normais de eliminação de gás ocorram. Então eu não vou ter eructação ocorrendo e nem a eliminação de gás ali para o sentido do trânsito intestinal normal para o intestino, tá? Então aquele acúmulo de alimento e de ar dentro do estômago e eu não vou ter ele saindo, ele tende a acumular, até que vai chegar um momento que ele pode torcer, pode rotacionar ou não, tá? E aí a torção vai ser mais comum nos animais nas raças de grande porte. Então essa dilatação ela ocorre em sentido horário, ou seja, o piloro ele vai rotacionar em sentido cranial e ventral se sobrepondo pela cárdia, tá? Então a gente vai ter uma rotação em sentido horário. E aí quando ele torce, eu vou ter o quê? A obstrução da cárdia e do piloro e com isso eu vou ter menos conteúdo ainda sendo eliminado, porque agora eu vou ter uma obstrução completa ali do piloro e da cárdia. Então eu vou ter cada vez mais líquido e gás sendo acumulado nesse estômago, tá? Isso gera um quadro de abdômen agudo, tá? Então a dilatação vôvulo-gástrica ela consiste em um quadro de abdômen agudo. Quando eu tenho essa dilatação, esse aumento do estômago, eu vou ter a compressão dos grandes vasos. Então eu vou ter a compressão da artéria aorta abdominal, da veia cava e da veia porta. Então a oclusão da veia porta vai fazer com que eu tenha diminuição da eliminação de metabólitos tóxicos pelo fígado. Então eu vou ter o que? Uma endotoxemia, além de causar uma congestão hepática, e eu vou ter diminuição da pressão arterial e do débito cardíaco. Quando eu tenho a obstrução da veia cava, a veia cava ela é o que? Ela é responsável pelo retorno venoso do sangue, né, do abdômen para o coração. Se ela está obstruída, eu não vou ter esse retorno venoso de forma eficiente, então eu vou ter também uma diminuição do débito cardíaco desse paciente. A compressão da aorta abdominal vai fazer com que eu tenha diminuição do fluxo sanguíneo para os órgãos abdominais. Então eu vou ter isquemia renal, isquemia intestinal, tá? Então eu vou ter isquemia
dos órgãos abdominais, porque eu vou ter menos sangue chegando nesses órgãos. Então, a gente tem que pensar que a gente está tendo toda uma síndrome, todo um problema em vários órgãos desse paciente. Eu vou ter problemas intestinais, problemas renais, problemas hepáticos, problemas cardíacos. Então a gente não tem que tratar a torção só pensando ali no estômago, a gente tem que pensar em todas essas alterações que ela causa, tá? Além disso, esse aumento do estômago ele vai fazer com que ocupe uma maior área dentro da cavidade abdominal, né? E vai comprimir o diafragma. Comprimindo o diafragma, ele vai tender, né, a se espaçar, digamos assim, para dentro do tórax, o que vai atrapalhar também a expansão pulmonar. Além disso, quando a gente tem a torção do estômago, o estômago, a gente tem que lembrar que ele está ligado ali através do ligamento gastroesplênico ao baço. Então, se o estômago ele rotaciona, ele vai levar esse baço junto, tá? E quando ele leva o baço junto, eu posso ter congestão esplênica, eu posso ter avulsão dos grandes vasos e, dependendo, pode ocorrer até mesmo ruptura esplênica, causando um hemoperitônio, em casos bem mais graves, tá? Não é tão comum, mas a torção ela ocorre junto do baço, tá? O estômago leva junto o baço e aí sempre entra aquela questão, né? Se retira ou não o baço no momento da cirurgia, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente que eu vou falar do tratamento cirúrgico. E aí o diagnóstico, ele vai ser feito, a gente sabe que na radiografia a gente pode diagnosticar a torção ovovo-gástrica com a imagem onde é vista a imagem de C invertido, né? Mas a gente tem que lembrar que o que? A gente não pode levar um paciente para a mesa do raio-x descompensado. A gente precisa estabilizar esse paciente primeiro. E aí, normalmente, o diagnóstico da dilatação ovovo-gástrica, ela vai ser feita através do nosso exame clínico, do histórico desse paciente e da anamnese, tá? E a radiografia vai ser um modo de confirmar esse diagnóstico. Então, a gente vai ter um paciente com histórico de ter se alimentado recentemente, de animal que fica em casa sozinho e só come no final do dia, e é agitado e praticou exercício logo após a alimentação, tá? Então, o histórico ele é muito importante nesses casos, tá? O exame físico ele vai ser muito importante também. Se a gente faz um bom exame físico, ali no momento da percussão, a gente vai ver que vai ter um som timpânico em toda a cavidade abdominal praticamente, tá? Então, isso é muito importante. As mucosas vão estar hipocoradas, seja por dor, porque é um quadro de abdômen agudo e causa muita dor, seja por diminuição do retorno venoso. Lembra que a gente tem compressão de todos os vasos, dos grandes vasos, então a gente tem diminuição do débito cardíaco, diminuição do retorno venoso, então a gente vai ter as mucosas hipocoradas, diminuição de TPC. São animais que eles podem ter um esforço de vômito improdutivo, ou seja, eles querem vomitar, né? Eles têm aquela contração abdominal, aquele refluxo ali do esôfago, né, para eliminar o vômito, porém não conseguem vomitar porque a gente vai ter obstrução da cárdia. Então, é um esforço de vômito improdutivo. São animais que vão estar dispneicos, lembra que a gente vai ter compressão do diafragma, então diminuição da expansão torácica. Então, depois de a gente estabilizar esse paciente, depois de a gente ter feito todo esse exame físico, essa histórico e anamnese bem feita do paciente, estabilizou, e aí sim a gente vai levar para fazer um raio-x para confirmar o nosso diagnóstico, onde a gente vai ver ali a imagem de C invertido, tá? Na ultrassom a gente não costuma conseguir ver muita coisa porque o estômago ele vai estar totalmente dilatado, então a gente vai ver somente o acúmulo de gás ali muito grande dentro da cavidade abdominal. Alguns diagnósticos diferenciais, a gente tem a dilatação sem torção, né, onde a gente tem somente o estômago distendido, hérnia diafragmática por conta dessa dificuldade respiratória, tá? E aí a gente entra num assunto muito importante que é a estabilização desse paciente, tá? Mais importante do que o procedimento cirúrgico é estabilizar esse paciente. Ele precisa estar estável, ele precisa estar estabilizado para entrar para um procedimento cirúrgico, porque senão as chances dele vir a óbito são muito grandes, tá? Então a gente tem que estar muito em sintonia a equipe clínica da equipe cirúrgica para realizar os melhores procedimentos para aquele paciente, tá? Então, algumas formas a gente tem de tentar estabilizar esse paciente.
E aí a gente vai ter o uso de catéter ou trocáter para esvaziamento do conteúdo gástrico. A gente tem a passagem de sonda orogástrica e a gente tem a gastrotomia temporária, tá? São alguns métodos de realizar a diminuição do gás desse estômago para que o animal fique mais, para que a gente consiga estabilizar esse paciente, para dar tempo da equipe cirúrgica chegar na unidade, chegar no hospital, realizar o procedimento com o animal mais estável, tendo um procedimento mais seguro, tá? Então, quais são as vantagens, desvantagens e como é que a gente faz cada um desses métodos? A utilização de catéter, a gente pode utilizar ali o catéter do mais grosso que a gente tiver disponível, tá? O 16 ele é o melhor. E aí a gente vai introduzir esse catéter no abdômen. Lembrar que aqui a gente tem o estômago totalmente distendido, que vai estar ocupando quase toda a cavidade abdominal. Então, basicamente, aonde a gente espetar ali, furar, a gente vai estar no estômago. Mas o que a gente pode fazer é fazer a percussão, ver onde tem o som mais timpânico e ali naquela região vai ser onde a gente vai introduzir o nosso catéter, tá? Lembrar sempre de fazer a tricotomia e realizar a antisepsia daquela região, porque a gente vai estar introduzindo ali uma agulha dentro da cavidade abdominal desse paciente. Então tem que estar tudo limpo, tudo menos contaminado possível, tá? E quais são as vantagens e desvantagens desse método? Quando a gente introduz o catéter, a gente vai introduzir o catéter e o gelco, né? E aí a gente tira o catéter e deixa só o gelco. A gente pode colocar mais de um para facilitar a eliminação desse gás. Só que o que acontece? A gente vai ter ali o esvaziamento desse conteúdo, só que conforme vai esvaziando, quando o estômago está cheio, ele vai estar em contato direto com a parede abdominal. Então a gente vai introduzir nosso catéter, ele vai entrar no estômago. Conforme o estômago ele vai diminuindo o volume, a gente vai ter que o estômago ele vai se afastando da parede abdominal. E conforme ele vai se afastando, o nosso catéter ele vai sair do estômago. Então ele perde a sua função e isso ocorre muito rápido. Então quando ele esvazia, ele se afasta da parede abdominal, o nosso gelco não tem mais efeito e a gente tem que tirar. E aí o estômago a gente não tratou ainda, a gente não desfez a torção. Então ele vai tender a dilatar novamente. Então é um procedimento onde a gente vai ter que fazer diversas vezes, ir lá e ficar furando o paciente para diminuir o acúmulo de gás, tá? Então não é o método mais eficiente, mas pode ser feito se a equipe cirúrgica estiver ali próximo, for realizar o procedimento de maneira rápida, porque o estômago ele vai tender a dilatar e aumentar de volume de novo, tá? Um outro método é a utilização de sonda orogástrica. As sondas orogástricas a gente vai passar pelo esôfago desse paciente até o estômago, né? Mas o que acontece? Se o estômago está torcido, normalmente a gente não vai conseguir passar a sonda pela cárdia, porque vai estar torcido ali, vai estar obstruído. Então a entrada da cárdia ela vai estar obstruída. Então quando a gente tenta passar a sonda, ela não entra, tá? No mesmo jeito que não sai gás, a sonda ela também não entra. E quando a gente consegue passar, são sondas muito finas. E aí acaba que esse esvaziamento ele não se torna tão eficiente. Tá? E se passar uma sonda mais grossa, né, é um bom método da gente diferenciar a torção da dilatação. Se passar uma sonda grossa, é porque a gente tem somente a dilatação sem torção, tá? Ou seja, a cárdia ela não está obstruída. E aí o melhor método que a gente tem para estabilizar esse paciente é um método que muita gente desconhece, né? Não é tão feito, mas é o melhor método que vai dar mais tempo para a gente conseguir estabilizar esse paciente e a equipe cirúrgica entrar para um procedimento com o paciente mais estabilizado e as chances do procedimento dar certo, correr tudo bem, são muito maiores, tá? Então a gastrotomia temporária é um procedimento que ele pode ser feito e deve ser feito no ambulatório, pelo clínico, pelo plantonista que está atendendo ali no momento, tá? E ele vai dar pra gente ali um espaço de até 8 horas pra gente entrar com esse paciente no centro cirúrgico, tá? Não é que a gente vai fazer a gastrotomia temporária e esperar para operar esse paciente amanhã, porque o cirurgião tá com preguiça de ir para o hospital, tá? Não é isso.
Ele só vai dar ali um espaço de até 8 horas, normalmente, que a gente pode entrar com esse paciente para cirurgia, mas tudo tem que ser feito da forma mais rápida. Então, se é um procedimento que dá mais tempo, vai dar mais tempo pro clínico estabilizar esse paciente, tá? Então, as coisas podem acontecer de forma mais calmas, sem precisar de tanta pressa, e a gente pode de repente ter um acesso a um exame de sangue, de repente, tá? Se tiver como ter esse acesso rápido, tá? E como é que a gente faz isso? Tricotomia e antisepsia sempre, tá? E aí como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma incisão na pele, na região onde a gente tiver ali o maior som timpânico, e aí a gente já a gente vai fazer a incisão na pele, no músculo, e aí a gente já vai dar praticamente de cara com o estômago. O estômago ele vai estar dilatado, ocupando toda a cavidade abdominal. Então quando a gente incisa ali a pele, a gente praticamente já dá de cara com o estômago. E aí quando a gente dá de cara ali com o estômago, a gente vai fazer, muito importante, primeiro realizar 2 pontos de reparo. Porque se eu fizer um furo, qualquer coisa no estômago antes do ponto de reparo, ele vai esvaziar e o estômago vai lá para dentro. E aí eu vou ter extravasamento de conteúdo para a cavidade abdominal, tá? Então a gente faz 2 pontos de reparo para segurar esse estômago ali perto da gente quando ele tender a esvaziar. E aí a gente vai fazer uma incisão em cunha, ou seja, a gente vai fazer um furo no estômago para ter acesso e começar a esvaziar. Porque se a gente tiver um esvaziamento muito rápido, a gente vai ter ali a desobstrução dos grandes vasos de forma muito rápida. E isso pode levar ao choque também, tá? Então a gente faz essa incisão pequena para que o estômago comece a esvaziar e o sangue volte a circular de forma lenta, tá? E aí a gente corta e faz uma incisão maior ali naquela região que a gente está vendo e a gente fixa a mucosa do estômago na pele, tá? E aí então eu vou ter uma abertura do estômago diretamente com o meio externo. Então não tem a chance desse estômago voltar a distender. Então ele, por mais que acumule gás, acumule, tem ali líquido e conteúdo, ele não vai distender mais, tá? A gente pode fazer uma lavagem a partir dali também. Sempre lembrar no momento da estabilização que a gente tem compreensão da veia cava. Então o retorno venoso ele está comprometido. Então a gente não pode colocar o acesso nesse paciente nos membros de trás. Senão a solução que a gente infundir nesse paciente, ela não vai circular de forma adequada no organismo desse paciente. Sempre colocar nos membros anteriores ou na jugular e um catéter grosso, tá? Não adianta nada colocar o catéter amarelinho porque tá com pena, principalmente porque são animais grandes, tá? E a gente precisa infundir uma quantidade grande de solução fisiológica. Tem que lembrar que o débito cardíaco está diminuído, então a gente tem que infundir uma grande quantidade de solução para tentar manter esse débito cardíaco ok. E aí, gente, esse paciente ele deve ser encaminhado para o procedimento cirúrgico, tá? O tratamento ele é unicamente cirúrgico. Não tem tratamento clínico para dilatação, para torção vulvogástrica, tá? E aí na cirurgia, essa torção, eu não vou entrar em detalhes do procedimento cirúrgico, tá? Mas na cirurgia a torção ela deve ser desfeita. Se o estômago ele rotaciona em sentido horário, com o piloro indo cranial e ventral, a gente vai desfazer essa rotação virando ele, né, no sentido anti-horário. Então a gente vai trazer a cárdia para um sentido cranial e dorsal, a gente vai rotacionar ela crânio-dorsalmente e o piloro a gente vai rotacionar ele ventrocaudalmente. E aí a gente vai fazer a gastropexia para evitar que ocorra recidiva, ou seja, o estômago ele pode dilatar novamente, porque um paciente que ele teve um quadro, ele pode vir a ter um novo quadro de dilatação, mas se esse estômago ele está fixado na parede abdominal, ele não vai rotacionar, tá? Ele não vai tender a rotacionar novamente, então a gente vai ter a dilatação, mas sem torção. Inclusive, pacientes que eles chegam somente com quadro de dilatação sem torção, o procedimento de gastropexia ele é indicado. Tá? No momento da cirurgia, a gente tem que realizar a lavagem desse estômago para eliminar todo o conteúdo que tem ali e evitar que ocorra novamente a dilatação e esse estômago rotacione novamente, uma vez que a minha gastropexia ela não vai estar cicatrizada ali totalmente. Então, se eu tiver uma dilatação, ele pode voltar a torcer.
E aí entra a questão de realizar a esplenectomia ou não. Alguns veterinários realizam a esplenectomia sempre que tem o quadro de torção e outros não. Na minha opinião, eu prefiro analisar esse estômago, analisar esse baço. Se ele tiver com aspecto necrosado, se já tiver ocorrido ruptura, a gente realiza a esplenectomia. Mas se o baço ele estiver saudável, deixa o baço quietinho ali na dele, tá? Ele tem suas funções ali. A gastropexia, ela vai ser realizada... Tem profissionais, né, que falam que tem que ser feito sempre do lado direito, porém, muitos profissionais falam que pode ser feito tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, desde que, quando realizado do lado direito, ela seja feita na região do piloro e, se for realizado do lado esquerdo, seja feito na região da cárdia. Com isso, a gente não permite que ocorra a rotação em nenhum dos dois sentidos, tá? Então, a gente vai ter a fixação do estômago e ele não vai rotacionar, tá bom? Então, o mais importante que eu queria passar nesse vídeo era realmente a parte de estabilização do paciente com dilatação vulvogástrica, que é o que vocês vão atender numa rotina clínica, num plantão, tá? E saber que não é uma emergência cirúrgica, é uma urgência cirúrgica. O mais importante é a estabilização clínica, a estabilização desse paciente para ir para uma cirurgia mais estável e com menos riscos. E importante é saber realizar a gastrotomia temporária, que é o que vai ser mais eficiente para descomprimir, para diminuir a quantidade de gás nesse estômago e permitir que a estabilização seja feita com mais calma, mais tranquilidade e com isso seja mais eficiente, tá bom? Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você seja lembrado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal.